uma aula preparatória para o Enem, que eu pensei como forma de complementar as aulas de biologia do terceiro ano do IF Goiânia. Então, assim, no IF Goiânia, para os meninos de fora, nós temos uma certa dificuldade de dar aula, porque a nossa aula não é remota, nossa aula realmente é à distância, a gente disponibiliza o material e eles assistem, porque alguns estão trabalhando, não podem assistir ou estão em outra atividade. Então, a gente colocou essa aula hoje e conto com a ajuda do Arren, que é um nosso ex-aluno do curso do IF, biólogo formado, né, pelo IF, e que é professor em Rianápolis, né, Arren? Então, muito Isso. obrigada ao Arren Rafael pela sua presença aqui. E a gente vai, então, compartilhar essa aula para dar um certo dinamismo para ela. Então, assim, inicialmente, essas aulas as questões foram escolhidas, não questões do Enem. E eu faço essa ressalva bem forte aqui para vocês. As questões do Enem costumam ser questões muito longas e que têm muitos gráficos e muitas gráficos, figuras, tabelas, né? E, assim, às vezes, a gente abordar isso nesse curto espaço de tempo é um pouco complicado. Então, eu optei por questões da FUVEST, né? Que são o sistema de avaliação das universidades do estado de São Paulo. Então, elas são mais simples, mais curtas, não quer dizer que elas vão cair, a gente vai tratar elas aqui para que os assuntos relacionados com ela a gente consiga abordar e vocês, de certa forma, ter vamos dizer, uma apreciação do assunto, né? Passar uma leitura do assunto. Então, a gente combinou aqui, né, eu e o Arren, que ele vai passar os slides e eu vou controlar a sala, permitindo as pessoas a entrarem na sala. Então, ele vai passar os slides para mim. Inicialmente, o Arren vai estar apresentando. Ai, desculpa, gente, que alguns dos alunos aí não me conhecem, né? Eu sou a professora Maria de Socorro, eu coloquei como se todo mundo soubesse quem eu sou, e não soubesse quem é o Arren, o que é o contrário. Sou a professora Maria de Socorro, sou bióloga e sou professora do IF Goiânia, então, de biologia, né? Então, nós estamos aqui para fazer esse compartilhamento de ideias, de conhecimentos aí, ok? Passa a palavra para você, Arren. Então, gente, boa tarde, né? Obrigado, Socorro, pelo convite. Como a Socorro havia dito, pessoal, a ideia é a gente começar a compartilhar, então, um bate-papo sobre essas questões. As questões do Enem realmente são muito extensas e a gente não tem um espaço de tempo muito grande para poder dialogar sobre essas questões. Lembrando que essas questões da FUVEST, elas provavelmente não vão cair novamente. O que é a ideia disso? É a gente ter um bate-papo mesmo, uma conversa, destrinchando um pouco dessas questões. Então, como eu falei, essa mesma questão é pouco provável que caia, mas informações que iremos passar sobre essas questões pode sim vir a cair. Então, a primeira questão, como eu falei, a intenção é ser um bate-papo, eu vou falar, Socorro às vezes me complementa e vice-versa, e vocês da mesma forma podem interromper e vir a questionar ou qualquer coisa parecida. Então, vamos lá, pessoal. A primeira questão é da FUVEST de 2009. Em 2009, comemoram-se os 150 anos de publicação da obra A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Pode-se afirmar que a história da biologia evolutiva inicia-se com Darwin, porque ele, questão A, foi o primeiro cientista a propor um sistema de classificação para os seres vivos, que serviu de base para sua teoria evolutiva de sobrevivência dos mais aptos. A questão A, vamos lembrar, pessoal, quem foi o primeiro cientista realmente a propor esse sistema? Foi Linneu. No segundo ano, boa parte de vocês já viram,
todos aqui, se acredito eu, que estão no terceiro, lembram que nós vimos lá em taxonomia, no segundo ano, quando falamos um pouco de Linneu, que entre 1707 e 1760, alguma coisa assim, eu não me lembro a data exata, mas ele, sim, foi o primeiro a propor essa classificação de seres vivos. Então, a opção A está incorreta, já vamos desclassificar ela. Não foi Darwin que propôs essa classificação. Questão B. Provou, então ali diz, pode-se afirmar que a história da biologia evolutiva iniciou-se com Darwin, porque ele provou experimentar que o ser humano descende dos macacos, num processo de seleção que privilegia os mais bem adaptados. Pessoal, isso é a maior besteira que, infelizmente, muitas pessoas acabam falando. Momento nenhum, Darwin, se vocês puderem me ver aqui pela web, eu não sei como é que está aí, o livro está na minha mão. Eu estou lendo o livro pela segunda vez, A Origem das Espécies, por Charles Darwin, eu estou mostrando na webcam aqui para vocês, eu tenho ele aqui em mãos. Então, momento nenhum, Darwin afirmou que nós originamos dos macacos. Isso foi anticientistas, né, Socorro? Que acabam querendo vir em choque com o que realmente a ciência prova. O que mostra é eu que... acho, Sim, para complementar, eu acho que, na verdade, é uma interpretação errada do que Charles Darwin falou, né? Então, acho que é mais a questão de interpretativa, que interpretou como a evolução, como alguma coisa linear, e ela não é linear. Sim, porque, na verdade, o que Darwin afirma é que a linhagem dos primatas, ele fala de linhagem, ele inclusive mostra, cita o cladograma, que eu vou mostrar uma imagem para vocês um pouco mais à frente, sobre essa linhagem próxima. Não que nós originamos dos macacos, nós temos uma linhagem próxima dos primatas. Então, eu vou mostrar isso nos próximos slides, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, quer dizer que a letra B também está incorreta. Só para respaldar, que como a gente falou que vai destrinchar um pouco sobre isso, lembrando também que tem várias discussões falando sobre Darwin ser ateu. Um pouco mais sobre a história de Darwin. Darwin, em nenhum momento, se pronunciou em não acreditar em algo superior. Inclusive, existem filmes, tá? E existem também outros livros que relatam isso. Darwin, ele tinha um certo receio dessa publicação, a princípio, de exatamente pensar em isso, dele não acreditar em um ser superior, certo? Então, isso é só para quebrar um pouquinho desse tabu que existe em relação a Charles Darwin. A letra C. Então, ele propôs um mecanismo para explicar a evolução das espécies em que a variabilidade entre os indivíduos relacionada à adaptação ao meio influi nas chances de eles deixarem descendentes. Então, nesse livro, que está aqui na minha mão, A Seleção Natural, de Charles Darwin, ele fala sobre o mecanismo de evolução, esse possível mecanismo de evolução e essa adaptação ao meio. Esses indivíduos, eles vão se adaptar ao meio, então, esse meio, que eles, consequentemente, irão evoluir com essa adaptação ao meio e vão ter descendentes que irão, consequentemente, se adaptar. Inclusive, no livro, logo nas primeiras páginas, lá em volta da página 29, 28, Darwin começa a falar sobre a viagem que ele fez no navio Beagle, que ele viajou parte da Europa e atracou também no Brasil, ele cita um pouco sobre isso, mas ele passa pelas ilhas de Galápagos, onde ele encontra os tendilhões de Galápagos, que são aquelas aves. Então, aquele arquipélago, havia várias ilhas, e ali havia uma variabilidade de uma mesma espécie, e uma variabilidade do bico e das patas. Então, ali ele notou que uma mesma espécie poderia modificar ao longo do tempo para se adaptar ao meio no qual ele vive. Então, vai adaptar o bico, dependendo do tipo de alimentação, as patas para o local onde vai se alimentar, no qual ela vive. E, consequentemente, houve descendentes que se adaptaram àquele meio. Então, essa resposta C
é a mais correta de afirmar, seria a mais correta. Mas vamos continuar, só para vocês destrinchar um pouco mais. A D, então, demonstrou que mudanças no DNA, ou seja, mutações, são fontes da variabilidade genética para a evolução das espécies, por meio da seleção natural. Pessoal, momento nenhum na história ou no livro, Darwin, ele cita o estudo de Mendel. Então, Mendel, sim, ele veio antes de Darwin, tá? Na história, Mendel veio antes de Darwin. E Mendel, após passar um tempo, conseguiu publicar, sim. Só que Darwin não teve de início total acesso, e mesmo logo depois de algumas pessoas terem acesso às pesquisas de Mendel, era uma pesquisa que notaram que era algo muito profundo, vamos dizer assim, né, Socorro? Muito extenso. E muitas pessoas não conseguiam compreender aquela pesquisa de Gregor Mendel. E logo, com o passar do tempo, uma pessoa que eu não me recordo o nome, se o Socorro puder me ajudar, o nome da pessoa que conseguiu entender um pouco dessa teoria de Mendel. Você lembra, Socorro, o nome Hugo de Vries. Acho um que botânico. Ele que, então, conseguiu compreender um pouco melhor essa pesquisa de Gregor Mendel. E logo depois, então, a gente conseguiu, vamos dizer assim, entre aspas, traduziu de uma forma que nós e a sociedade, de forma geral, conseguisse entender um pouco melhor. Então, essa letra D, a gente já pode desclassificar ela um pouco, porque Darwin não tinha esse total entendimento de variabilidade genética. A letra E. Foi o primeiro cientista a propor Eu faço uma observação aqui, viu, Warren? Sim, Essa questão da letra D, que diz que mostrou que as mudanças do DNA, ou seja, as mutações, são a variabilidade genética para a evolução das espécies por meio da seleção natural, está mais relacionado ao que chamar de neodarwinismo, certo? Que é justamente pegar os ensinamentos de Darwin, Wallace, né? E à luz da genética, certo? Então, como a genética explica a evolução? Então, é isso aí. Então, é um passo após o Darwin, que é a teoria que hoje é aceita. O neodarwinismo, que foi uma... Porque Darwin, no livro dele, ele fala, pessoal, quem tiver interesse, às vezes acha digital, ele fala que ele tem certeza que muitas das teorias deles não estavam corretas, mas ele não tinha uma base fundamental para ir contra ou a favor daquela teoria, apesar de ele ter certeza que ao longo da vida viriam teorias que iriam de choque com essa dele. E realmente veio, no qual foi essas que a Socorro afirmou, o neo-darwinismo, certo? Israel, você quer falar? Eu só vou terminar essa aqui, se Israel quiser dar algum ponto, que levantou a mão. Então, aí, foi o primeiro cientista a propor que as espécies não se extinguem, mas se transformam ao longo do tempo. Pessoal, ele cita um pouco sobre isso, mas quem fala isso, na verdade, não é Darwin, é Lamarck, tá? Lamarck afirma que elas não se extinguem e que elas se transformam ao longo do tempo. Então, a letra C e a letra E, para quem às vezes não tem um pouco da base, vai acabar confundindo um pouco, porque Lamarck realmente afirma isso. E, só para complementar, hoje temos o neolamarquismo, que não citamos tanto, mas alguns alunos meus do ano passado eu falei um pouco sobre o neolamarquismo, que é algo que hoje é um pouco mais estudado, que é aquela lei do uso e desuso com um pequeno aprimoramento, vamos dizer assim. Mas a gente não pode entrar em tantos detalhes, senão vai ficar muito longo. Tá certo? Israel, você queria falar alguma coisa? Israel? Ah, tá, eu já falei, então tudo bem. Não, ok. Pessoal, então a questão correta é a letra C, que é o que eu havia falado para vocês. Pode acabar surgindo uma dúvida entre a C e a E, talvez, mas a correta é a letra C. Então, aqui a gente colocou algumas imagens, né, Socorro, falando um pouco sobre isso. Socorro, você quer falar um pouco sobre essas imagens? Então, essas aí eram imagens que eram publicadas nos jornais da época de Darwin, né? Que ridicularizava a ideia que ele tinha de colocar
os macacos, né, os símios, na mesma linhagem que os humanos, né? Então, ele foi muito atacado, Darwin foi muito atacado por causa dessas ideias dele. Então, ridicularizavam ele, faziam todo tipo de chacota com ele. Isso. Antes de eu pular essa imagem, eu lembrei de uma coisa agora que, não sei, veio na minha cabeça que eu ontem mexendo na internet, eu me recordei. Vocês aqui acreditam que a maioria já assistiu Vingadores, certo? Vocês já viram o filme dos Vingadores Ultimato. No filme, vocês notam que o Thanos, ele quer destruir metade da população, por quê? O que o Thanos afirma ali? Ele fala que temos uma quantidade exorbitante da população e não vai ter alimento suficiente para o futuro. E tem outros filmes também, ontem eu mexendo no TikTok, eu até achei um outro filme, um trailer de um outro filme, mas eu não me recordei qual é, que ele também afirma a mesma coisa. Que o mundo, ele pode suportar, no filme ele cita que só pode suportar 5 bilhões, e temos hoje 7 bilhões de pessoas no mundo. Isso são um pouco de especulações, só que Darwin e Wallace. Isso. Darwin, Wallace e eu quero me lembrar que me fugiu o nome daquele econômico. Thomas Malthus. Isso, obrigado, Socorro. Malthus. Inclusive, nenhum dos livros, um dos filmes que eu assisti de Darwin, vocês acham no YouTube, tá, gente? A história de Charles Darwin, quem quiser ver no YouTube, começa logo a cena o seguinte: Darwin acordando, e ele começa Malthus, 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 Malthus. Ele cita o nome de Malthus, os filmes já começam, a câmera vindo, aí pega um pouco de Darwin na cama, e Darwin despertando, como se fosse um pesadelo, e falando Malthus, 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 Malthus. Darwin, o pensamento dele realmente, aquele cara estava anos-luz a nós. Então, ele já lia não somente botânica, evolução, ele lia economia, ele lia várias coisas. E Malthus falava um pouco sobre isso. Ele falava que futuramente a população do mundo, o mundo não vai suportar essa quantidade exorbitante de pessoas que nós temos hoje. Os alimentos não serão suficientes. Hoje temos uma quantidade, cresce a população, uma quantidade muito grande, e essa quantidade de alimento não consegue acompanhar o nível de natalidade que nós temos. Então, essa um pouco falando... Deixa eu fazer um parênteses. Sim, Socorro. Não, mas só se você quiser finalizar, eu queria... Não, então, gente, eu queria falar assim, obrigado, Warren, para você falar sobre o Thomas Malthus, né? Porque o Thomas Malthus, ele fala que a população vai crescer em progressão geométrica e o alimento vai crescer em proporção aritmética, né? Então, se você vê assim uma curva assim de uma linha assim como essa, não sei se vocês estão vendo, né? Aqui nós temos a progressão aritmética, é essa daqui, onde está escrito PA, né? Progressão aritmética, certo? Então, ele está dizendo que o alimento vai crescer assim, e a população vai crescer em progressão geométrica, que seria mais ou menos assim, ó, feito um J, certo? Então, no final, só ia, a partir desse ponto, né? Não iria ter mais alimento para a população. E aí existia uma briga pelo alimento, né? E aí veio que Darwin fundamentou essa questão sobre seleção natural, a lei do mais forte, justamente porque, ao ler esses estudos de Thomas Malthus, ele viu que não iria ter alimentação suficiente para todos. E aí ele fez essa analogia com as demais espécies. Aí eu falo isso, por quê? Porque a gente falou muito na questão da progressão geométrica durante essa crise do coronavírus, porque a gente dizia que os casos iriam crescer em progressão geométrica e não iria ter o quê? Alimento? Não ia ter vaga no hospital. Então, aqui é do mesmo jeito que o Thomas Malthus colocou, que o alimento está crescendo em uma progressão e a população está crescendo muito mais do que a oferta de alimento. A gente vê os casos de coronavírus caminhando numa progressão geométrica muito ascendente
e o número de vagas de hospital sem conseguir acompanhar. E aí, né, está sendo esse desastre que está acontecendo atualmente. Pronto, Arlen. Obrigado, Socorro. Agora, pessoal, toda essa linha que a gente está fazendo é que nem eu havia falado com o Socorro antes. A intenção não é ser uma aula que nem é normal, que só um fala. É esse bate-papo mesmo. E eu gostaria que, se vocês, claro, quiserem, podem interromper e falar. Mas a ideia é essa. Até os meninos do PIBID e a Samara, que está aí também, que é estagiária, pode falar, viu? Eu gostaria de ouvi-los. Então, vocês podem interromper, sim, tá? Então, eu achei legal citar um pouco sobre isso, porque a gente vai acabar destrinchando um pouco mais. E como a Socorro falou, essas progressões, o Enem, pessoal, é muito gráfico, é muito tabela, então a gente acaba citando um pouco. E porque muitas das vezes a gente acaba assistindo filme, e esses filmes estão ligados um pouco à ciência. Por isso que eu sou suspeito a dizer, né? Mas para mim a ciência é incontestável. E brincadeiras à parte, Marvel também é cultura, né? Então, aqui, pessoal, aqui mostra o cladograma, que mostra especificadamente essa evolução e essa adaptação, vamos dizer assim. Momento nenhum, então, Darwin citava aqui, podemos ver na linha vertical os milhões de anos se passando, e na linha horizontal a gente pode ver o que realmente existe hoje e o que se extinguiu ao passar do tempo. Então, em momento nenhum, ele fala que nós originamos os chimpanzés. Então, ele fala de uma linha, só de uma linha tênue. Porque muitos seres, não somente ele, a gente entraria no segundo ano em taxonomia, mas muitas linhagens são próximas umas das outras. Então, a gente acaba citando, quem lembra lá do segundo ano, a sequência de taxonomia, acordados, e assim vai, a gente já havia estudado isso, a gente, então, lembra um pouco dessa sequência. Então, Darwin, em momento nenhum, ele fala que nós fomos originados do macaco. Aqui é só para mostrar mesmo a imagem do cladograma. Socorro, se quiser citar alguma coisa, Samara, alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente vai para a próxima questão. Então, Israel, você lembra que acho que foi comigo mesmo, né, Israel? Se eu não me engano, vocês fizeram um cladograma um pouco sobre isso. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Que a gente vai partir para a próxima questão. Não? Então, próxima questão aí, Socorro. Com você. Agora é comigo, peraí. Socorro, tchau, viu? Tá. Então, é o seguinte. Olha, vou colocar aqui meu quadro aqui, certo? Quadro branco. Aqui. Vocês estão vendo, né? Pronto. Aí é o seguinte. Nessa questão, ela fala sobre albinismo, é uma anomalia genética recessiva que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Se um rapaz albino se casa com uma menina que produz melanina normalmente, porém possui uma mãe albina, qual a probabilidade do filho do casal nascer albino? Então, vamos ver aí. Albinismo é recessivo. Ser recessivo é representado pela letra A minúscula, não é? E esse rapaz, ele é albino. Então, se ele é albino, logicamente, para ser expressado o albinismo é recessivo, ele precisa do azinho. Vamos representar esse rapaz como um quadrado, porque o sexo masculino é representado como um quadrado e o feminino é representado como... Desculpa, deixa eu baixar um pouquinho aqui. E o feminino é representado por uma bola. Então, o rapaz está aqui, azinho, dá para ver? Aqui. Ele casou com a menina que ela é normal, ela possui melanina normal. Então, ela é azão, qualquer coisa, que pode ser um outro azão ou pode ser um azinho. Mas aí diz que a mãe da menina é albina, não é? A mãe da menina é albina. Então, a menina é filha desse casal aqui, ó, uma mulher e um homem. E a mãe dela é albina. Se a mãe dela é azinho. Então,
logicamente, o que a mãe dela tem para dar para ela? Quais são as letras que a mãe dela tem para dar para ela? Só tem para dar para ela azinho. Então, esse azão da menina veio do pai e esse azinho daqui veio da mãe dela. Então, esse casal, que a questão nos diz que o homem albino, ou seja, ele é azinho, casou-se com a mulher que é heterozigota. Então, a mulher heterozigota, qual a chance de ter um filho albino? Então, aqui a gente vai fazer o quadrado de Punnett, né? Para fazer... Punnett, a gente já viu isso aí, né, Warren? Para fazer o quadrado de Punnett, a gente tem que separar os gametas, né? Vamos separar primeiro os gametas dela. Então, uma parte, 50% dos gametas dela vai carregar o azão e o outro gameta dela vai carregar o azinho. Todos os gametas dele vai carregar só azinho, tá certo? Então, a gente vai fazer o quadrado de Punnett. Ainda dá para ver? Tá tendo reflexo, Warren? Não, tá dando para ver, ok, pessoal. Aí vocês focam na câmera da Socorro aí, enquanto tem o slide lá, tá aberto, mas você pode focar. Não, tá dando para ver, ok. Tô falando para os meninos focar na sua câmera aí. Desculpa. Gente, eu tirei o fone de ouvido, ó. Escutei nada. Diga, não, Warren. tá ok, Socorro. Tá ok. Tá dando para ver? Tá Pronto. assim. O pessoal chama de quadrado de Punnett ou chiqueirinho, né? Então, aqui no quadrado de Punnett, a gente coloca os gametas. Então, a mulher, vou colocar ela aqui em cima. Ela só tem, ela vai entregar, desculpa aqui. Azão, azinho. E o rapaz aqui, ele vai ser somente azinho e o outro, vamos colocar aqui, azinho e azinho. Eu faço isso com meus alunos também. Então, ele só doa azinho, azinho, gametas azinho, azinho. E ela está doando 2 tipos de gameta. Então, nesse resultado aqui, eu vou ter aqui a possibilidade de ter um filho normal, outra possibilidade de ter um filho normal, possibilidade de ter um filho albino e ter a possibilidade de ter um filho albino. Então, a proporção genotípica é aquela proporção que fala a probabilidade relacionada com as letrinhas, né? Que são os genes. Então, ele tem 50% de chance de ter azão, azinho, para 50% de chance de ser azinho, azinho. E a proporção fenotípica? Proporção fenotípica fala das características. Então, ter a tonalidade de pele com melanina e ter a tonalidade de pele albina. Então, aqui eu tenho 50% de chance de ser normal e 50% de ser albino. Então, a proporção fenotípica fala sobre as características. E a genotípica fala sobre os genes, que na genética é representado por letras. Pronto, então o resultado seria o quê, gente? Letra o quê? A chance, letra... Alguém responde aí? Vamos ver se os meninos respondem. 50%, né? Dele ser albino. Pode continuar, Warren. Uai, seu áudio está desligado. Nossa, gente, desculpa. Sara, obrigado, Sara. Isso acontece. Acontece, né, meninos? Que eu dei aula para os meninos ano passado, eu estava dando aula e falando com o áudio desligado, né? A gente vai ficando doido já. Obrigado, Sara. Então vamos lá, de novo. Imagine que no cruzamento entre 2 ratos de pelagem preta, sendo essa pelagem preta uma característica dominante, nasceu um filhote de pelagem branca. Ao observar esse fato, podemos afirmar que
Então, pessoal, essa questão eu acho que de todas é uma das questões mais fáceis que nós, eu acho que deve torcer para cair no Enem ou no vestibular, porque é uma questão bem simples. A gente fala da primeira lei de Mendel. Essa é basicamente a primeira lei de Mendel. Então, opção A, os pais do rato branco são heterozigotos. B, os pais do rato branco são homozigotos. C, o rato branco é heterozigoto. D, o rato branco tem os mesmos genótipos dos pais, diferente apenas no fenótipo. E E, é impossível que o rato branco seja filhote dos pais de pelagem preta. Só, eu vou tentar fazer um desenho aqui, eu não tenho quadro, tá? Então, eu vou tentar fazer aquele desenho aqui que... Ó Jesus na causa. Mas vamos lá. Vamos fazer o quadrinho de novo, de Planet, né? Que eu acho o nome muito feio, eu preferia falar quadro de Pinê, né, Socorro? A gente tinha até brincado. Mas tá aqui. O cruzamento, esse tipo de cruzamento, existe uma característica dominante. Aqui já fala. Ali, a característica preta é dominante. Dominante representado sempre pela letra maiúscula. Então, suponhamos que esse rato tenha o asão, vamos colocar aqui, asão alguma coisa, e a fêmea asão alguma coisa. Então, esse alguma coisa pode ser qualquer tipo de característica. Mas vamos colocar aqui, que é o otazão, tá? Lembra, pessoal, desse cruzamento que o Socorro acabou de fazer? Eu estou ainda imaginando que vocês já têm uma noção desse cruzamento básico, né? Então, azão, azinho, azão, azinho, suponhamos. Então, aqui, azão, azão, cruzamento de azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azão, azão, azinho, e azinho, 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 azinho. Então, aqui tivemos uma probabilidade de 3 para 1. Tivemos 3 ratos de cor preta, que temos aqui 1, 2, 3, e um de pelagem branca. Lembrando, pessoal, que mesmo, eu vou repetir, mas acredito que você já tem uma noção, mesmo que tenha a expressão de um recessivo, aqui como temos, o dominante, ele se sobressai. Então, temos um alelo recessivo, mas a característica dominante irá prevalecer. Então, esse ratinho aqui primeiro, ele é homozigoto, e os demais são heterozigotos. Então, suponhamos, vamos lá na questão de novo. Imagine que no cruzamento entre dois ratos de pelagem preta, característica no qual é dominante, nasce um filhote de pelagem branca. Ao observar esse fato, podemos afirmar que os pais do rato branco, então, eles são heterozigotos. Para que esse filhote para que nasça esse filhote de pelagem branca, é necessário que esses pais sejam heterozigotos. Quando nós falamos que, nós citamos um pouco até na segunda lei de Mendel, nós falamos desses seres híbridos, que falamos um pouco que eles são heterozigotos. Quando temos homozigotos, são seres puros, criaturas puras, que temos, inclusive, citamos em alguns garanhões, quando falamos de cavalo, de Nelore também, ou de um pouco desses animais que a gente costuma sempre buscar esses animais mais puros, então citamos. Quando falamos que esses animais são puros, queremos dizer, por exemplo, que eu tenho um quarto de milha puro, eu tenho um quarto de milha homozigoto, falando biologicamente. Então, quando nós falamos seres puros, são criaturas homozigotas, que são algumas criaturas alguns seres que o homem gosta de manter a pureza para ter toda aquela característica específica daquele animal. Na grande parte das vezes, esses seres puros esses seres puros são bem manipulados para produção mesmo animal, ou produção de consumo de carne, ou, como eu falei, citando um exemplo de garanhões que são para venda. Oi, gente. Foi o Arlen que caiu ou fui eu que caí? Alguém fale aí alguma coisa? Foi ele, foi ele, foi ele. Vamos esperar ele voltar.
Gente, vocês sabiam que o IF tem um projeto de extensão? Ele já me mandou uma mensagem aqui. É um projeto de extensão também preparatório para o Enem. É de biologia também. Tem biologia e tem história também, ciências sociais. Apareceu aqui como ele saiu. Ele vai tentar entrar agora. Ai, gente, não tá fácil para Pronto, ninguém, viu? voltou. Ô, internet. Ô, saudade das aulas presenciais. Ai, que saudade, meu Deus. Nunca achei que a gente iria repetir isso, né? Mas vamos lá, pessoal. Acontece, né? Fazer o quê? Eu não tô em casa também. Mas eu parei, eu nem sei onde eu parei, né? Que eu tava falando. Tá, a imagem está projetada aí na tela? Então, a resposta correta são os pais do rato branco são heterozigotos. Tá ok? Alguém tem uma dúvida sobre essa questão? Quer falar alguma coisa? Tudo ok? Vamos lá. Tá tranquilo. Ok. Obrigado por falar. Nossa, é por isso que eu amo vocês. Meninos do Gricom, muito obrigado. Vamos lá, Socorro, com você agora. Gente, vocês estão salvando aí, muito bem. Vamos deixar a bola cair, não. Então, essa questão aqui fala sobre as enzimas digestivas, né? Produzidas no estômago e no pâncreas. Foram isoladas nos respectivos sucos e usadas no preparo de um experimento, conforme mostra o gráfico, o quadro, né? Então, eles pegaram o suco gástrico do estômago, certo? E colocaram esses alimentos. Então, colocou um tubo de ensaio, tubo 1, tubo 2, o tubo 3, tubo 4. E as enzimas que a gente encontra no nosso trato digestório. Aí nós temos aí, né? No primeiro tubo colocou arroz, clara de ovo, óleo de milho e água. Isso se repetiu em todos os 4 tubos. Então, colocou arroz, clara de ovo, óleo, milho e água. Bem, arroz, de que é constituído arroz, principalmente? Ele é constituído de carboidratos, né? Ele é constituído de carboidratos. Clara de ovo, aí vocês já viram, a albumina da clara de ovo. Então, é uma proteína. Então, clara de ovo tem muita proteína, arroz tem muito carboidrato. Óleo de milho, então o nome já está dizendo, é dos lipídios, né? E água é porque ela é importante na reação química dessas enzimas. Então, pegou esses elementos, colocou nesses tubos de ensaio, e a enzima foram diferentes nos 4 elementos em dois grupos, e varia de acordo com o pH. Então, no tubo 1, ele colocou o extrato enzimático do estômago. Então, todos vocês sabem que o estômago, ele é o quê? Ele é ácido, não é ácido? Warren, passa a outra. Pronto, aqui, ó. O estômago, ele é ácido. Então, na escala do pH, né, que mede esse nível de acidez das substâncias, você vê, então, que vai do 0, que é muito ácido, até o 14, que é muito básico. E o 7 é o neutro. Então, o que é o neutro? É a água. O sangue já é 8, ó. Então, é acima de 7 até o 14 é básico. Então, o sangue já é um pouco básico. O leite já é 6, ó. Então, o leite é um pouco ácido. E por aí vai, ó. Então, o ácido estomacal está aqui, com o nível 1. Ele tem um pH 1, né? O limão tem pH 2. Faltou a Coca-Cola, né? Que também é ácido. O café também é ácido. Tomate é ácido. Vinagre é ácido. Deixa eu colocar aqui algumas pessoas para dentro da sala. E depois aqui nós temos os básicos, que são aquele da soda cáustica, quando a gente vai desentupir um vaso, aquilo ali é básico, né? Alvejante, sabão que é feito com soda cáustica, né?
Um antiácido que a gente toma, bicarbonato de sódio também é básico, tá? Então, a escala do pH, que vai de 1 a 14, a gente tem o ácido e tem o básico. Volta, por favor. Então, aqui nós temos, no tubo 1, colocou o extrato enzimático do estômago, e no pH 2. Muito bem, ótimo. Então, as enzimas digestivas presentes no estômago, elas se tornam ativas no pH ácido. Quando a enzima digestiva, se eu mudar o pH, ela não fica ativa, certo? Então, no tubo de ensaio 1, colocou em cima do estômago e o pH ácido, então ela ficaria ativa, mas a única coisa que ela iria digerir aí seria o quê? Algum alimento de origem proteica, que seria a clara de ovo. E nada iria interferir no arroz, no óleo de milho, não iria ter interferência. Então, a enzima digestiva do estômago só vai interferir na clara de ovo. Aí, no tubo 2, que tem a enzima digestiva e o pH 8, essa enzima digestiva não vai atuar nem sobre a clara do ovo. Por quê? Porque o pH mudou e ela se torna inativa, ela se torna desnaturada, certo? Volta, Warren. Aí ela vai ficar desnaturada, então ela não vai fazer nenhuma ação nesses alimentos. No tubo 3, aí eu tenho os mesmos alimentos, mas agora não tenho mais enzima do estômago, eu tenho agora as enzimas do pâncreas. Aí as enzimas do pâncreas está no pH 2, mas o pâncreas, as enzimas do pâncreas, elas têm ação sobre o pH básico, pH, então, alto, acima de 7. Então, no tubo 4, as enzimas que estão presentes no pâncreas, no pH alto, como um pH 8, vão estar ativas e aí vão transformar o arroz em quê? Vai transformar o arroz em carboidratos, em monossacarídeos, em disacarídeos, vai transformar a clara do ovo em pequenas porções, peptídeos, aminoácidos, né? O óleo de milho vai transformar em ácidos graxos, em glicerol. Então, a segunda parte da questão, Warren, passe aí. Passe. Então, a pergunta é, decorrido certo tempo, o conteúdo dos tubos foi testado para a presença de disacarídeos, que seria o produto, então, do arroz, peptídeos, que seria o produto, então, da clara do ovo, ácido graxo e glicerol, que seria o produto do lipídio. Então, qual é as enzimas que têm a capacidade de fazer tudo, essa digestão de todos esses elementos? São as enzimas do pâncreas, que são quem? São a amilase, lipase e tripsina. Elas atuam sobre carboidratos, lipídios e proteínas, né? A amilase sobre o amido, lipase sobre os lipídios e tripsinas sobre as proteínas. Mas ela tem uma função muito diferente, porque o pH dela é um pH básico, né? De 8. Então, uma das coisas que o pâncreas produz é o bicarbonato. E quando você está com um estômago, muita azia no seu estômago, um estômago muito ácido, você toma um pouquinho de bicarbonato, né? Leite de magnésio e tal. Então, ele é rico em bicarbonato. Então, o pâncreas produz o bicarbonato para justamente eliminar a acidez do estômago, né? Do produto, do bolo digestório que veio do estômago e a atuação das suas enzimas digestivas no pH bom para elas. Então, nessa questão aqui, a questão correta é a letra D. Por quê? Porque as enzimas do pâncreas conseguem digerir lipídios, carboidratos e proteínas e atua sobre o pH básico. Volta só um pouquinho o slide anterior. Vai. Aqui temos uma outra enzimas que atuam no nosso corpo, né? Que por exemplo, a ptialina. A ptialina está na glândula salivar. Se a gente prestar atenção, quando a gente levanta a língua, a gente vê um negocinho espirrando, uma aguinha, né?
Então, ali são as glândulas salivares, tá? Embaixo da língua. E ali, essa glândula, além de produzir a água, que vai ajudar a digerir o alimento, ela também está atuando sobre o amido. Então, quando você come um pão, vai atuar as enzimas que estão na glândula salivar. Aí, a pepsina está lá no estômago, que ela atua no pH ácido. A sacarase está no intestino delgado, que vai digerir a sacarose, que é o açúcar que a gente coloca no suco e etc. A lactase também está no intestino delgado, vai ser liberada pelo intestino delgado, e ela atua sobre a lactose. Então, lactose é muito importante. Nós somos mamíferos. Ao ser mamíferos, nós nos alimentamos de leite. E o leite é um disacarídeo, né? Lactose. E essa característica de digerir o leite, ela está presente principalmente nos filhotes. Quando os filhotes vão crescendo, essa habilidade de digerir o leite vai diminuindo. Então, muitas vezes, a gente vê os adultos com dificuldade de digestão de leite. Por quê? Porque ao longo do tempo ele perdeu a capacidade de digerir o leite. Isso foi a evolução. E a gente vê também essa questão muito importante, que isso está muito ligado onde os seres humanos primitivos tinham os seus rebanhos de gado, bovino, principalmente. Então, quando você vê que os caucasianos são aqueles que têm a pele mais clara, eles tinham uma ancestralidade dessa questão da pecuária leiteira muito forte. Então, eles vou ver que entre os caucasianos, eles têm muito mais facilidade de digerir o leite. Agora, os asiáticos, né, o povo asiático, não tiveram a cultura evolutiva, né, desde os primeiros asiáticos, de digerir o leite. Então, de ter essa questão do rebanho bovino para o leite. Então, eles têm um problema muito sério de intolerância à lactose. Então, os asiáticos, por sua ancestralidade, não está ligado à cultura do leite, não conseguem digerir a lactose, tem grandes problemas de intolerância à lactose. Os caucasianos de pele mais clara, eles já, evolutivamente, né, das comunidades caucasianas, já tiveram essa realidade, então eles têm mais habilidade de digerir a lactose. Então, a lactase é produzida no intestino delgado, lipase no pâncreas, tripsina, que digere proteínas no pâncreas, amilase, que digere o amido no pâncreas, maltase no intestino delgado. Então, essas são mais ou menos as enzimas que existem no nosso corpo e vai mudando o pH ao longo do trato digestório. Eu vou fazer também um parênteses, viu, sobre a questão de uma bactéria chamada de Helicobacter pylori, né? Antigamente, quando tinha um problema de úlcera, azia, etc. e tal, sempre colocava a culpa na acidez do estômago. E depois de um tempo, isso foi mais ou menos na década de 90, por aí assim, eles descobriram que quem provoca as úlceras não é a acidez do estômago, é uma bactéria. Então, como se controla as úlceras estomacais? Com o uso de antibiótico. Ao usar um antibiótico, eu mato a Helicobacter pylori e assim eu fico bom da minha úlcera. Então, era essa a questão. Então, aí o tubo de ensaio de número 4 é o que vai dar o resultado final. O legal, tudo que a Socorro falou, pessoal, como a gente havia falado, a intenção é o bate-papo para a gente poder falar um pouco, a gente citou as questões, e com as questões a gente foi destrinchando outros itens, né, Socorro? Porque a gente não sabe exatamente o que vai cair domingo no Enem,
Então, sabe-se que a gente não pode, hoje é só 1 hora mais ou menos, né, de questões aqui, porque todo mundo, acho que esse ano de 2020 deixou todo mundo exausto, com certeza, não foi fácil para ninguém, então a gente não quer estender mais ainda e cansar mais ainda vocês. Lembrando que, pessoal, eu já fiz o Enem diversas vezes, mesmo depois de graduado, eu já fiz o Enem. Vocês